Voltei para mais um vídeo, mais uma aula, vamos aí para mais um capítulo. Estamos acabando, queridos, estamos agora no penúltimo capítulo do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Estamos aí no penúltimo vídeo e aqui vamos falar da vida de Jacó abençoando os seus 12 filhos. Jacó está próximo aí da sua morte, sabendo já dos seus dias na terra estão se findando. Ele já abençoou no capítulo 48 os 2 filhos de José e agora ele vai abençoar os seus 12 filhos. Vai dar uma bênção para cada um dos seus 12 filhos. Olha como começa o capítulo 49. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajunte ao meu lado para que lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz o seu pai. Primeiro, o primogênito, versículo 3, Rúben, você é meu primogênito, a minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não turbulento como as águas. Aqui ele estava abençoando, só que agora ele está dizendo assim para ele, olha, mas todo pecado tem uma consequência e está dizendo para ele, ó, já não será superior, ou seja, ele perdeu o direito da primogenitura, porque você subiu à cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Então aqui ele perdeu o direito da primogenitura, porque lembra que ele se deitou com Bila, uma das mulheres de seu pai, lá nos capítulos atrás, e eu disse que dali não houve nenhuma consequência, mas aqui Jacó estava tirando o direito da primogenitura, porque ele não se tornou confiável, tá? Mas ele recebeu ali a bênção também de seu pai. Depois ele abençoa, depois ele chama Simeão e Levi. Olha que ele fala para Simeão e Levi, os outros 2 filhos na sequência, que diz assim: Simeão e Levi são irmãos, a sua espada são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, em seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes os tendões. Maldito seja a tua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pela terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Aqui também Jacó estava lembrando dos dois que os dois fizeram quando estava no meio dos cananeus ali, que quando a sua irmã Diná foi estrupada, eles enganaram a Jacó e os seus irmãos e a todo aquele povo. Quando o povo foi circuncidado, ele foi lá e matou todo mundo, não deixando ninguém vivo. Jacó se lembra disso também no momento aí da bênção sobre a vida de Simeão e Levi. Depois ele chama Judá. Judá é o 4º filho da linhagem e derrama uma bênção sobre a vida de Judá. E diz assim no versículo 8, olha: Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre os pescoços dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, se deita como uma leoa. A quem tem coragem de acordá-lo, o cedro não se apartará de Judá, nem o bastão do comandante de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento, uma videira, o seu jumentinho, o ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Sobre Judá ele derrama uma bênção, e essa bênção, olha, ele é chamado de leão, por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. 2 bênçãos estão sobre aqui Judá. Primeiro, o cedro não se apartará de ti, dizendo que a linhagem de Judá não ia faltar reis, e isso acontece porque a descendência a tribo de Judá, ela se torna
uma nação, e todos os reis que teve Judá foram da linhagem de Judá. Então, quando Judá se torna uma nação, todos os reis, não teve reis que foram de golpes de estado, não, foram todos filhos seguindo uma sequência. O pai morreu, o filho assumiu, e assim por sucessivamente, né? Dele não faltaria cedro, até que aqui, olha só a promessa aqui, falando de Jesus, ó, até que venha aquele a quem ele pertence. Ou seja, até falando de Jesus, até Jesus vir, e aquele que pertenceria o cedro. Ele está falando de Jesus aqui nessa profecia de Jacó. Então Judá é aquele que vai dar origem à linhagem de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois ele abençoa Zebulon, morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, sua fronteira se estenderão até Sidom. Depois ele fala para Issacar, é um jumento forte deitado sobre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e submeterá aos trabalhos forçados. Depois ele dá uma bênção na vida de Dan, defenderá o direito de seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair as costas do cavaleiro. O Senhor, ó Senhor, eu espero a tua libertação. Depois ele derrama uma bênção sobre Gate. Gate será atacada por um bando, mas ele que o atacará e o perseguirá. Depois ele derrama uma bênção sobre a vida de Asser. A mesa de Asser será farta e ele oferecerá manjares de rei. Depois ele derrama uma bênção sobre a vida de Naphtali. Naphtali é uma gazela solta que por isso faz festa. Depois sobre a vida de José, vai dizer assim para José: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, como o rancor daqueles arqueiros com rancor os arqueiros o atacam. E realmente José foi alguém que foi muito frutífero. Dali saiu muitos homens valentes de Deus, como Josué, como os juízes, como saiu os juízes Débora, Gideão, Jefté, juízes corajosos. Da tribo de José saiu grandes homens de Deus. E por último, lá no versículo 27, ele abençoa Benjamim. Olha lá, Benjamim é um lobo predador, pela manhã devorará a presa e à tarde divide os seus despojos. Então cada filho ele derramou a bênção, abençoou, né? E por último desse capítulo 49, já vai falar um pouco da morte de Jacó. Eu vou ler todos os versículos, olha só. A seguir Jacó deu-lhe essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepulte-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita, na caverna do campo de Macapela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para a sepultura. E ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hetitas. Ao acabar de dar as instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos teus antepassados. Jacó orientou seus filhos que não queria ser enterrado ali no Egito, que queria ser enterrado na caverna de Macapela. Lembra essa caverna? Nós falamos lá atrás, entre o capítulo 16, 17, 18, não me recordo, lá quando estava falando de Abraão, que a Sara morre, Abraão vai e compra essa caverna para enterrar, para sepultar Sara, e essa caverna se torna o sepultamento dos nossos patriarcas, tanto de Abraão, Isaque e também o nosso último patriarca aqui que nós estamos falando agora, de Jacó. Tá bom, queridos? Esse é o capítulo 49. Voltamos no próximo vídeo com o último capítulo dessa série de 50 capítulos do livro de Gênesis. Deus abençoe e até a última aula.